2 domingos, nós trabalhamos a questão de que nós fomos criados por Deus cheios de vida. Nós fomos criados, Deus soprou vida dentro de nós. Porém, algo aconteceu na nossa história. Algo aconteceu na história da humanidade que inseriu a morte na nossa história. E nós vimos aqui que nós, seres humanos, temos medo. Alguns têm medo da morte, outros têm medo de morrer. Então, alguém brinca que fala assim, não, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo só de morrer. É diferente o negócio. A grande questão é a seguinte, querido, naturalmente todos nós temos medo de morrer e temos medo da morte. Por quê? Porque a morte ela não é algo natural do ser humano. A morte não é algo que o ser humano foi criado com ele. É um bug, é um erro no sistema do ser humano. Então nós encontramos aqui na primeira semana que Jesus é a resposta para todo tipo de morte na nossa vida. Nós fizemos uma divisão, não sei se vocês se lembram, se você não estava aqui, eu vou tentar te inserir do ser humano em 4 áreas. O ser humano como ser humano físico, relacional, emocional e espiritual. E nós falamos aqui que nós não devemos ter medo da morte ou medo de morrer. Mas o principal medo que eu e você precisamos ter, qual é? É o medo de estar morto. Então nós ficamos com aquela dúvida na cabeça e pensamos assim, mas como? Eu estou vivo. Eu estou vivo. Mas Paulo disse para nós que eu estou vivo, mas estou morto. Espiritualmente, a humanidade, depois que Adão peca, ela morre. Ela não consegue mais se conectar a Deus. Ela não consegue mais ter o Espírito de Deus dentro dela, preenchendo aquele buraco que alguns chamam de vazio interior. Nós vimos então que Jesus vem na história da humanidade para mudar a direção do caminho do ser humano. Vem para ser o novo caminho, um caminho que retorna-nos a Deus, que nos leva a Deus. E Ele vem para nos dar vida. E no lugar da morte que nós tínhamos espiritualmente, quando nós entramos atrás de Jesus no caminho que vai ao céu, nós temos vida. Isso é graça, isso é Deus que nos dá, é presente de Deus. Nós não vamos fazer nada de bom para conseguir e conquistar esse presente que Deus nos dá. E a semana passada, nós falamos que existe uma nova aliança. Nesse processo de dar a sua vida por nós, Jesus ele instaura ou instala uma nova aliança entre Deus e o ser humano. Ou também um testamento, como você queira. E por isso nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para que esse testamento seja válido, Jesus tem que morrer naquela cruz. E eu e você então temos hoje, que somos cristãos, a possibilidade de tomar posse desse testamento e ir até o juiz e dizer, olha, eu tenho por herança direito à vida. A humanidade, por causa daquilo que Adão tinha, tem direito à morte. Mas Jesus venceu a morte. Jesus morreu no meu lugar e me deu um testamento dizendo, esse aqui crê em mim, crê que eu venci a morte, então ele tem direito à vida. A justiça diria que eu tenho direito à morte, porque eu pequei e todos que pecaram carecem da glória de Deus e recebem como salário a morte. Mas quando eu tenho esse testamento em mãos, eu posso dizer que eu sou merecedor da morte, mas eu já recebi vida a partir do que aquilo que Cristo fez por mim. Mas hoje, eu quero entrar com você em um tema um pouquinho mais complicado, que é algo que muitos vieram aqui e gostariam de ouvir. O que acontece com a gente depois que a gente morre? Porque nós vimos que o nosso corpo físico vai ter que enfrentar a morte. Em algum momento da nossa história, o nosso corpo físico vai ter que enfrentar a morte ou não, como diz Paulo aqui em 1 Coríntios 15. E esse texto de 1 Coríntios 15 está completamente ligado a Isaías capítulo 25.
Lembra da promessa que Isaías faz? Um dia, nesse monte, a morte será destruída, toda lágrima será enxugada, 700 anos antes de Cristo. Então Cristo vem, Ele opera essa transformação, esse momento de matar a morte, porém eu e você ainda temos que morrer, ou não. Você vai perceber aqui que Paulo diz que alguns sim, outros não. Preste atenção na leitura do texto de 1 Coríntios, eu não vou ler o capítulo inteiro, só algumas partes, por isso preste muita atenção, que vai ser base para a nossa discussão de hoje à noite. Paulo diz assim aos Coríntios: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda vocês estão nos seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão, todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus o Pai, a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Eis que eu lhes digo um mistério. Presta atenção, hein? É mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E Paulo termina 1 Coríntios 15 dizendo assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu ferrão, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Seja sempre dedicado à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a Tua palavra. Nós queremos entender a Tua vontade, os Teus desígnios para a nossa vida. Ensina-nos nessa noite, através do Seu Espírito. Fala ao nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Paulo, ele vai falar basicamente o que é o principal da fé cristã. A ressurreição, meu querido e minha querida, é a base principal da fé cristã. Enquanto a maioria das religiões seguem os ensinamentos de um líder, de um homem que se levantou e escreveu alguns livros, de um homem que teve uma certa revelação de algo e escreveu aquilo, e os seguidores daquela religião
olham para aquele homem como alguém usado por Deus para ensinar bons princípios. O cristianismo não é isso. Se você e eu reduzirmos o cristianismo apenas a bons princípios, nós vamos estar perdendo grande parte daquilo que é o cristianismo. O cristianismo não é uma religião de um homem bom que ensinou somente bons costumes, meu querido. Muitos outros homens fizeram isso. A diferença do cristianismo é que Cristo ressuscitou. Basicamente é essa. Nenhum outro líder religioso de nenhum tempo é conhecido no mundo inteiro, em nenhum outro momento, alguém que morreu e que ressuscitou. E Paulo vai dizer, queridos, se você acreditar em tudo o que eu te falei, e não acreditar na ressurreição de Cristo, não acreditar na sua ressurreição, você está perdendo o principal. Você está perdendo o prato principal. É como você ir num jantar, comer a salada e voltar para casa sem comer o prato principal. Eu e você corremos o risco de gostar do que o cristianismo fala, gostar dos princípios do cristianismo, gostar daquilo que é bom que o cristianismo ensina. Porém, não fique só nisso. É o que Paulo está nos dizendo. A igreja de Coríntios, se você ler toda a carta dela, você vai perceber que se infiltrou no meio da igreja, no meio do povo de Deus, que Paulo havia pregado o evangelho, ensinado muitas coisas, um grupo de pessoas que não acreditavam na ressurreição. A maioria dos gregos da época não acreditavam em ressurreição. A maioria dos gregos não acreditavam que alguém morto poderia ressuscitar. Esses inseriram-se na igreja, gostaram do cristianismo enquanto princípios, só que o que aconteceu, segundo o que Paulo diz? Eles começaram a influenciar a cabeça dos cristãos, dizendo assim, não, esse negócio de ressurreição, isso aí não existiu não, isso aí é história, não, isso aí, o corpo de Jesus deve estar em algum canto, não, certeza que deve ter errado de túmulo, e eles começaram a inventar uma série de possibilidades para provar que Jesus não havia ressuscitado. Então, Paulo escreve essa carta, uma carta à igreja de Coríntios, e ele começa a carta dizendo, queridos, preste atenção, eu estive no meio de vocês, eu ensinei vocês, retomem, lembrem daquilo que eu ensinei para vocês. Por quê? Porque se vocês não crerem na ressurreição, vocês continuam no pecado. O que me faz sair do peso do príncipe da morte, da destruição, que me leva e me direciona para a morte, é crer na ressurreição de Cristo. Se eu não acreditar que Cristo ressuscitou no terceiro dia, que Cristo não está morto, que Cristo está à direita do Pai, diz Paulo aqui nessa carta, que eu sou um dos mais infelizes dos homens. Por quê? Porque eu estou deixando de viver a vida do jeito que eu queria viver, a toda, aproveitar a vida, como dizem, e eu não vou usufruir daquilo de melhor que Cristo deixou por mim. O que existe depois da morte do nosso corpo? Então nós falamos aqui sobre a possibilidade de nós, no momento que nós cremos em Jesus, recebermos vida em nosso espírito. É como se Deus soprasse de novo dentro de você uma porção de vida, e o seu espírito vive de novo e tem vontade de subir, e o seu vazio interior vai indo embora. E automaticamente, esse Espírito de Deus habitando em você, começa a dar vida no seu emocional, começa a dar vida no seu relacional, começa a dar vida também no seu físico. Porém, em algum momento da história, pode acontecer de o nosso corpo físico dormir, como diz Paulo. Paulo chama isso de dormir. Paulo não chama isso de morrer. Olha que interessante. Ele diz assim, alguns dormirão, outros não. Os que dormirem serão ressuscitados. Os que dormirem ressuscitarão em Cristo. Primeiro Cristo já ressuscitou, e depois todos aqueles
ressuscitarão. Mas ele diz assim: alguns não vão passar por isso. Alguns vão ser levados mesmo vivos quando Cristo voltar. Então não é todo mundo que vai morrer. Então, se você tem medo da morte, se você se tornar um cristão de verdade, crendo naquilo que Cristo fez por você, você tem a chance de não passar pela morte. É o que a Bíblia chama de arrebatamento. Quando Cristo voltar, e ele aniquilará de vez a morte. Então, quando eu digo que existe vida depois que a morte morre, eu estou querendo dizer que na sexta-feira santa que nós comemoramos hoje, que provavelmente não era em abril, mas nós comemoramos em abril, Jesus ele morre no meu e no seu lugar. Mas se ele só tivesse morrido, pouca diferença tinha feito para nós. O que fez a diferença foi que, em morrendo sem precisar morrer, o próprio Deus o deu vida novamente. E ele ressuscitou. Para quê? Para que eu e você também possamos ressuscitar e viver a eternidade com ele. Mas depois que eu morrer, Fernando, o que vai acontecer comigo? Vamos indo, vamos caminhando. Paulo disse: a nossa esperança em Cristo se resume apenas às coisas dessa vida. Somos os mais infelizes dos homens. Eu já fiz um desenho aqui para você e vou fazer de novo. Imagine que a eternidade vai lá do começo daquela parede até o final daquela parede. Imagine que isso aqui é a extensão da eternidade. A minha e a vida e a sua vida é um pontinho de caneta aqui, ó. Tá vendo o pontinho aqui, ó? Esse pontinho pequenininho aqui? Isso é a nossa vida. Por isso que Paulo diz: meu amigo, olha só o tamanho da eternidade. Se você e eu só nos preocupamos com esse pontinho da nossa vida, que já é muito para nós nos preocuparmos, nós vamos perder o todo. Outra pergunta que passa na nossa cabeça, e que também passou na cabeça deles naquele momento: se Cristo já morreu por mim, Fernando, você veio aqui já as 2 vezes, eu já ouvi isso, eu adorei a história de que Cristo morreu por mim, e que eu vou ter vida, e agora eu quero vida, e a minha vida está começando a aparecer, as pessoas estão vendo isso na minha vida, está mudando as coisas, está diferente. Pergunto: por que eu tenho que morrer? Deus já não podia me levar direto para o céu? Deus já não podia me arrebatar e levar eu embora com Ele? Eu já sou dele. Eu e você temos que morrer segundo o que Paulo diz, porque no céu não entra nada que é corruptível. Pega assim no seu corpício, pega assim na sua mão, no seu braço, põe a mãozinha assim, fala: isso aqui é mortal, isso aqui é corruptível, isso aqui derrete, em outras palavras. Isso aqui não faz parte do processo salvador de Deus. Aquilo que é corruptível, segundo Paulo, vai ter que ficar. E Deus vai nos dar um novo tempo com Ele. Ah, Fernando, mas como é que vai ser isso? Vai ser só a alma? Vai ser só o espírito? Não, querido. Nós somos seres humanos integrais. Nós vamos viver a nossa vida integralmente, como Deus criou. Nós só vamos trocar de casca. Essa casca velha aqui vai ficar. E nós vamos com a casca nova. Eu estou orando para ser uma casca magrinha. Oh, glória, já pensou? Ah, quando eu trocar de casca, Deus me dá uma casca magrinha. Ah, lá não vai ter mais gordura, querido. Não vai ter mais nada disso. Ah, isso é coisa da morte. Esse negócio de engordar, essas coisas a mais que ficam em torno da gente, assim. Isso não é de Deus, não. Vou ser bem sincero com você. Logo no começo da minha fé, o pessoal pregava essa história de que alguns não vão morrer e vão ser arrebatados, né? E eu ficava tentando imaginar a cena na minha cabeça, assim, quando eu dormia, né? Eu deitava e falava assim: Senhor, vai vir uns anjos, como é que vai ser esse negócio? Como é que vai levar, né? Os anjos vão vir aqui na terra, vão pegar as pessoas e vão levar. E eu ficava pensando assim, desculpa, e orando, falando assim: Deus, tomara que no céu tenha uns anjos bem fortes, Deus, porque um só não vai dar conta aqui de levar a máquina, não. Então dá um jeito aí de arrumar uns anjos bem barrudo mesmo, para me levar para o céu.
mas depois eu fui estudando e eu descobri que essa casca não vai. Nós vamos ser trocados de casca. Nós vamos ser transformados, segundo Paulo. Nosso corpo será glorificado num corpo divino, num corpo que habitará com Deus, viverá com Deus eternamente. Isso é algo aconteceu aqui na garganta, mas vai sarar. Duas grandes questões que estão na nossa cabeça e na nossa cultura que eu preciso explicar para você. Preste atenção. Eu não estou falando mal de religião nenhuma. Tudo bem? Antes que você fique chateado comigo, eu já vou deixar bem claro. Não é meu papel falar bem ou mal de religião aqui. Eu só estou explicando por quê. É uma questão cultural. Se você se torna cristão e você tinha como crenças essas coisas aqui, você precisa decidir mais à frente ou hoje, em algum momento da sua vida, o que você vai acreditar. Por quê? Porque não batem com aquilo que o cristianismo acredita. Duas coisas que estão muito inseridas na nossa sociedade. A primeira delas é a ideia do purgatório. O purgatório, se você não conhece a ideia do purgatório, é a seguinte ideia. Algumas pessoas não estão tão puras assim quando morrem para ir para o céu. São cristãs, se declaram cristãs, mas não estão tão puras assim para ir para o céu. Então, mais ou menos por 1200, 1300 depois de Cristo, a igreja se reúne, a igreja que criou essa doutrina do purgatório, e eles resolvem esse problema. Porque estavam se questionando, pessoas que estavam morrendo, e aí a pessoa que ficava, ela falava assim, mas esse aí foi para o céu ou não foi? E aí as autoridades da igreja falavam assim, se eu falar que esse foi para o céu, eu vou ter um problema. Por quê? Porque todo mundo vai querer ter a vida igual ele tinha. Se eu falar que ele não foi para o céu, eu vou ter um problema. Por quê? Porque os parentes dele não vão querer mais vir aqui na igreja. Então eles criam uma doutrina que não tem base bíblica, não tem base no Novo Testamento, não tem em nenhum momento história bíblica, é apenas história da igreja. É bom a gente diferenciar aquilo que é a história da Bíblia e está na Bíblia, daquilo que é a história da igreja. Qual é a ideia do purgatório? É um lugar que tem fases. E se você não estava ainda tão bom assim para ir para o céu, quando morresse, você entra no purgatório e você vai ali se desenvolver, passar por fases. E se alguém ficou aqui e gosta de você, pode fazer orações por você. Porque aí, quando fizer orações por você, aquele que ficou vivo vai te ajudar a subir os degraus ali, tá vendo? E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, até chegar lá. É lógico que o principal de quem criou a doutrina não era as orações, mas também tinha. O principal era o seguinte, eles vendiam indulgências. Então eles tinham algumas pecinhas, e eles colocavam na porta da igreja, ali no fundo, e falavam assim, olha, essa pecinha aqui, se você comprar, custa R$200. E o seguinte, se você comprar, pode ser para você, ou pode ser para algum parente seu que está no purgatório. Então, se você comprar e pagar R$200, ele sobe um degrau lá no purgatório. Então, criou-se um mercado em torno desse bendito tal aí do purgatório. O purgatório, ele não vai se encaixar na doutrina cristã bíblica. Lembre disso. Fernando, por que criaram? De novo, não estou aqui para discutir o porquê que criaram. É um processo que os religiosos da época, em 1200 depois de Cristo, no concílio de Tentro, no concílio de Florença, depois em 1400 foi testificado, foi um jeito que a igreja resolveu de dar uma resposta à sua população. Porém, se você ler o livro de Atos, se você ler todo o Novo Testamento, você não vai encontrar uma base para a instauração do purgatório. Muito pelo contrário. Acabamos de ler Atos capítulo 15, Paulo diz, alguns vão dormir, outros vão ser transformados. Qual base que a gente tem para essa questão de vida depois da morte? É essa. Alguns vão dormir, outros não vão morrer,
vão ser transformados. Mas lembre disso, não é uma doutrina antiga, é uma doutrina razoavelmente nova, a partir de 1200 depois de Cristo. A outra doutrina que nós cristãos sofremos um pouco no nosso país para entender e encaixar as coisas é a doutrina do karma e da reencarnação. Tá bom? Fernando, tem doutrina do karma e da reencarnação na Bíblia? Querido, pode ler, à vontade, mas leia contextualizado, tá bom? Não tem. Não tem base na Bíblia para doutrina de reencarnação. Os cristãos creem na ressurreição, não na reencarnação. Tá bom? A reencarnação acredita que um espírito, que nós somos espírito, nós só estamos usando um corpo para estar aqui. E se nós chegarmos no fim dessa vida e não atingirmos o nosso karma maior, alguns terão uma chance de voltar para pagar os erros, ou outro para rever, e a vida entra em loop. Nasce, incorpora, o espírito incorpora em um corpo, vive por um tempo, morre, fica à disposição de novo, e quando encontrar um outro corpo, ele vai de novo viver. A doutrina da reencarnação, como nós temos hoje, ela foi criada em 1857, depois de Cristo. Então, para você ter uma ideia que as bases e os tempos são bem diferentes. Uma coisa são doutrinas criadas no Novo Testamento, quando Cristo veio, baseado em 6.000 anos de história bíblica. Outra coisa é uma doutrina que um cara resolveu dizer que recebeu o espírito de Allan Kardec na França, e em 1857 fala, vou começar uma religião. E então ele começa, de novo, não estou falando mal nem bem de religião nenhuma, só estou explicando para você. Por quê? Nos nossos dias é muito comum a pessoa vir falar comigo assim, não, Fernando, mas é tudo a mesma coisa. Purgatório, reencarnação, karma, Jesus. Eu falo, querido, pode ser que na visão de alguém seja, mas vamos falar de uma coisa? História bíblica. Começou há pelo menos 6.000 anos atrás, 4.000 antes de Cristo. Tem mais 2.000 anos de história. Não dá para a gente comparar 6.000 anos de história, uma história que é de um povo, que é o povo de Israel, com uma história de uma religião que começou em 1857, com uma pessoa, sozinha, que dormiu, acordou e falou que teve um negócio lá e seguiu e começou a religião. Então, assim, todo mundo tem liberdade para seguir a religião que quer, tudo bem? Mas, assim, não dá para a gente criar comparação. Não dá para a gente falar que isso é uma continuidade do cristianismo. Não é. Qual o problema da nossa nação especificamente? Nós somos uma nação sincrética. O que é o bendito do sincretismo? O sincretismo é aquilo que aconteceu com a igreja cristã no ano 300 depois de Cristo. O governador olhou para aquele monte de cristão e falou assim, tá complicado aqui, tem muito cristão. O que nós vamos fazer com eles? Aí o governador falou assim, está crescendo demais, nós vamos perder poder. Faz o seguinte, eu instituo que o cristianismo é a religião da nação. Todo mundo se tornou cristão do dia para a noite. Qual era o problema disso? Tinha alguns que não eram cristãos. E o governador arrumou um problema. Por quê? Metade agora era cristão e metade não era. Como é que ele ia fazer com os outros? Aí ele começou a fazer o quê? O que a gente chama de sincretismo. Fala uma festa aí que você tem para o seu Deus. Eu tenho essa festa aqui. E você, cristão? Tenho essa aqui. Então fala o seguinte, vamos fazer uma festa só e fica tudo por isso mesmo. Então começou a misturar as crenças a partir do ano 300 depois de Cristo, e o nosso país, especificamente, colonização portuguesa, e colonização espanhola, e colonizações italianas, herdaram isso. Tá bom? Isso não é comum em alguns países da Europa, como Inglaterra, Alemanha, Suécia. Isso não é comum nesses países. Então, as colonizações desses países, como Estados Unidos e outros, herdaram uma outra cultura. Nós recebemos isso de uma maneira cultural. É um processo de facilidade de sincretizar. É mais ou menos assim, eu converso com a Meire e falo, Meire, o que você acredita?
Ela fala, eu acredito nisso, nisso, nisso. Aí eu falo assim, eu acredito nisso, nisso, nisso. Então vamos fazer o seguinte, vamos misturar. Eu acredito um pouco no que você acredita um pouco no que eu acredito. E aí nós vamos andando, nós vamos seguindo a vida cristã. Isso tem vantagens. Qual é a vantagem? Eu não crio racha com ninguém. Eu me dou bem com todo mundo. E as coisas vão andando. Qual é o risco disso, segundo a Bíblia? É o risco de eu me perder na minha fé. É o risco de eu me perder naquilo que eu acredito, nos meus princípios. Então eu queria deixar bem claro para você que esses dois caminhos aqui são caminhos, são lícitos, religiões acreditam nisso, não tenho nada a falar mal desses caminhos. Só estou deixando bem claro para vocês o seguinte, não tem base cristã, nenhum dos dois. Se você um dia escolher seguir o caminho cristão, você vai ter dificuldade de acreditar nesses dois caminhos aqui. Primeiro porque a Bíblia diz assim, ao homem cabe morrer uma única vez. E depois disso, seguir o seu processo, sua continuidade. Não existe a possibilidade de reencarnar. A Bíblia não abre essa possibilidade. Segundo, a Bíblia não abre a possibilidade de você conseguir se salvar depois da morte. Paulo diz assim, depois da morte a gente dorme e todos vão ressuscitar. É isso que a Bíblia diz. Tá? Pode ler, pode reler. Se tiver dúvida depois, me pergunta, mas eu achei importante fazer essa observação. Paulo, inclusive, ele alerta aos coríntios, a igreja de Corinto, que não acreditava mais na ressurreição, que estava se perdendo, que existia um grupo entre eles, que batizavam pelos mortos. Então era assim, o pai ou o avô não tinha se batizado, o que eles faziam? Eles falavam assim, mas meu pai não batizou, então eu acho que ele não foi para o céu. Não, então batiza você, que quando você batizar, isso vale para os mortos. E Paulo vai dizer, ele vai usar esse exemplo para dizer, queridos, não adianta você seguir alguma coisa pela metade. A nossa fé cristã diz que nós vamos ressuscitar. Depois que nós morrermos, aqueles que morrerem ressuscitarão um dia. Porque Cristo ressuscitou, todos ressuscitarão. E ele faz uma comparação da morte e ressurreição com o lançamento de uma semente ao chão. Não está dando. Porque a pergunta que tinha era a seguinte: como que vai ser esse negócio de ressuscitar? Eu estou aqui com o meu corpo, aí eu vou morrer. Como é que vai ser esse negócio? O que vai ser de mim lá? Então Paulo diz, aqueles que perguntam para ele como seria essa história do corpo ressuscitar. Ele diz assim, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, então semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo, ou de alguma outra coisa. Preste atenção na figura de linguagem que Paulo usa para explicar esse negócio de como que eu vou morrer e ressuscitar. Ele diz assim, assim como você lança uma semente no chão, e essa semente morre para que nasça uma outra vida, assim será o processo de morte e de ressurreição. Eu e você, se um dia passarmos pela morte, crendo em Cristo ou não, somos sementes lançadas ao solo. E um dia, todos ressuscitarão. A Bíblia não diz que só os cristãos vão ressuscitar. A Bíblia diz que todos vão ressuscitar. Até Hitler, um dia, ressuscitará. Todos um dia ressuscitarão para estar diante do Deus Todo-Poderoso. E diz a Bíblia que todos se dobrarão seus joelhos diante de Deus e dirão, verdadeiramente, Tu és Deus. Descobrimos agora. Alguns têm a possibilidade de descobrir aqui em vida, outros vão ter a possibilidade de descobrir que Deus é Deus lá na frente. A diferença está naquilo que nós vimos na primeira conversa. Aquele que tem vida aqui, continua com vida. Aquele que tem morte aqui, continua com morte.
não existe a possibilidade, segundo a Bíblia Sagrada, de mudança de status depois da morte. Só antes da morte. Decisões que eu e você precisamos tomar hoje para mudar a nossa eternidade. A decisão de seguir a Cristo. E Paulo continua em 1 Coríntios dizendo, olha, a semente perecível, a semente que morre, será lançada à terra e irá ressuscitar uma colheita imperecível. O nosso corpo, depois de ressuscitado, não morre mais. Por isso que eu falei para você, não tem mais essas coisas a mais aqui que o meu tem. Não vai ter mais. Vai ser semeado um corpo fraco, um corpo frágil, e vai ser colhido um corpo poderoso. Vai ser semeado um corpo que é natural, e vai ser colhido um corpo que é espiritual. No versículo 39 ele diz que nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, os peixes outras. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Então Paulo está dizendo assim, você vai ganhar um outro corpo com esplendor que você nunca viu. Daniel, capítulo 12, versículo 3, diz assim, aqueles que são sábios reluzirão, brilharão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Daniel está profetizando que quando eu e você servimos a Deus e ajudamos outras pessoas a se aproximar da justiça, a se aproximar de Cristo, nós estamos aumentando o nosso brilho do nosso corpo celestial. Já viu aquele negócio do dimmer? Aquilo ali, ó. Tem um poder de você, ao virar o dimmer, aumentar o brilho de uma lâmpada ou diminuir. Eu e você, enquanto somos cristãos nessa terra, temos um convite de Deus. Leve outras pessoas a encontrar o caminho da justiça. E Daniel diz que à medida que nós fazemos isso, nós aumentamos o nosso brilho da nossa estrela no céu. E Paulo termina esse texto que nós lemos aqui, dizendo para eles assim, olha queridos, vocês estão dando ouvidos a pessoas que têm maus costumes. Vocês estão deixando de acreditar em coisas que são base da fé cristã. Ele fala assim, mantenha-se firme. E que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, por vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Por quê? Por causa da ressurreição. Fernando, e se eu não acreditar na ressurreição? Trabalho inútil. Estou esperando só aqui na terra. Estou esperando só que Deus me dê um emprego novo. Estou esperando só que Deus me arrume a minha vida financeira. Estou esperando só que Deus restaure meu casamento. Estou esperando só que Deus me dê uma cura física. Coisas boas. Não estou dizendo que é errado você esperar isso. Mas o principal que Jesus veio te dar, o maior presente que Ele vem te dar, não está aqui nessa vida. Não é palpável. Eu e você não conseguimos pegar. O maior presente que Cristo vem nos dar é vida, e vida em abundância, e vida eterna. E isso só acontece se você crer, se eu crer na ressurreição. Se nós não acreditarmos nisso, o nosso trabalho passa a ser em vão. A morte não é um fim, há esperança. Existe um filósofo que diz que a morte é um quarto escuro, totalmente fechado. Quando nós acabamos de morrer, nós vamos para esse quarto. A Bíblia Sagrada diz, não é isso. A Bíblia Sagrada diz assim, quando você morre, você vai para um quarto, tudo bem, pode até ser escuro, você vai dormir por um tempo, mas existe uma janela, e quando você abrir essa janela, quando Deus abrir essa janela, você vai estar de frente com o trono de Deus. Você que é cristão e quem não é cristão, todos ressuscitarão para um dia estar de frente
com o Deus Criador de todas as coisas. Diz que é o processo de prestação de contas. É um momento que todos nós prestaremos conta daquilo que nós fizemos com a nossa vida. Nenhum de nós é digno de dizer assim: ei, estou limpo, hein? Tudo que o Senhor me deu, eu gastei, está certinho, vou prestar conta. Nenhum de nós. Nenhum ser humano é digno. A diferença é que Jesus, para todos aqueles que creem, vai prestar conta junto. E quando o Pai começar a nos interrogar, Ele vai levantar a sua mão e dizer assim: esse não precisa ler a ficha dele não. Por quê? Porque esse crê em mim. Pode ler a minha ficha no lugar. E Deus vai ler ali a ficha de Jesus e vai dizer: você é digno. Jesus é digno, mas nós não somos. E a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus tem um advogado perante o justo juiz. Tem o próprio Jesus que advoga ao seu favor. Então, para o cristão, a morte não é o fim. Para o cristão, o corpo físico, sim, irá dormir. Alguns acreditam que a alma vai dormir, alguns acreditam que automaticamente a alma vai para perante Deus. Mas o corpo físico, sim, vai dormir. Dormir até quando, Fernando? Até quando Cristo voltar. E diz a Bíblia que quando Cristo voltar, para quê? Para terminar de vez com a morte. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram sem Cristo também ressuscitarão. Então será o fim. E a morte não terá mais poder. A morte será aniquilada de vez. Eu queria fechar tudo isso que nós estamos conversando apenas com um aviso, ou um alerta que Paulo dá em Coríntios capítulo 15. Ele diz assim: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se eu e você, Paulo está dizendo assim, se nós não acreditamos na ressurreição, faz o seguinte: pode ficar comendo e bebendo, pode curtir a vida. Por quê? Porque nada disso faz sentido. E ele está fazendo uma referência a uma cultura da época chamada hedonismo. Você sabe o que é o hedonismo? O hedonismo é a busca pelo prazer e o evitar a dor. A cultura grega tinha muito forte nele o hedonismo. Pessoas que buscavam o prazer a todas as custas. Seja se alimentando, seja bebendo, ou seja através de relações sexuais. Quanto mais prazer, melhor na vida. E evitar a dor ao máximo. Tudo que é relacionado à dor, eles fugiam. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: queridos, se vocês não creem em Jesus, não creem que Jesus ressuscitou, é melhor ser hedonista, viver a vida como deixa a vida me levar. O que faz a diferença na vida do cristão é crer que Cristo ressuscitou. Fernando, que Jesus é esse? Negócio confuso, Fernando. Negócio que morre e depois dá vida, e ele morre para dar vida, e a vida só vem depois que ele morre. E o meu corpo físico vai ter que um dia morrer para ser trocado, o casco, para que eu possa viver eternamente com Deus. Muito complexo. Porém, se eu e você decidimos ser cristãos, lembre-se, nós não estamos decidindo seguir uma religião feita por homens, que escreveu bons princípios na Bíblia. A Bíblia não é isso. A Bíblia toda aponta para uma verdade. Jesus Cristo, sem precisar, morreu no meu e no seu lugar. E Jesus Cristo recebeu de Deus a ressurreição ao terceiro dia. Homens viram Jesus vivo. Jesus fez um chamado para a sua igreja, para que eles continuassem anunciando essa verdade. E disse para cada um: um dia nós vamos se ver de novo.
O dia que a trombeta tocar, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, Jesus vai aparecer para mim e para você de novo. Para aqueles que morreram, vão ressuscitar primeiro. Para aqueles que não morreram, esses serão tomados quando Jesus voltar. É difícil de acreditar, querido. Vamos ser bem sinceros. Não é fácil de acreditar, não. Mas Deus nos ensina e nos pede que tomemos uma decisão. E Ele diz, se você acreditar, eu vou fazer isso na sua vida. Se você acreditar, um dia, nós vamos estar frente a frente. E você vai estar com um corpo transformado, incorruptível, forte, cheio de Espírito, cheio de Deus. E nós viveremos como Jesus está, ao lado dele, por toda a eternidade. Mas quem é esse Jesus? Preste atenção nesse vídeo, quem sabe te ajude a perceber quem é esse Jesus, Cristo, de quem nós estamos falando. He that cometh from above is above all. Christ, the incomparable. Who is this Christ of whom I speak? No character stepping out on the platform of history can abide in the presence of the incomparable Christ, the heartthrob of history, the diadem of the universe, the fulfillment of prophecy, the Savior of the world. Christ overshadows all. He is the vox humana of all music. He is the line of grace in all sculpture. He is the most exquisite blend of light and shades in all paintings. He is the pinnacle of achievement in every endeavor. To the artist, he is the altogether lovely. To the architect, he is the chief cornerstone. To the astronomer, he is the bright and morning star. To the baker, he is the living bread. To the biologist, he is the life. To the builder, he is the sure foundation. To the carpenter, he is the door. To the doctor, he is the great physician. To the educator, he is the great teacher. To the engineer, he is the new and living way. To the geologist, he is the rock of ages. To the author, he is the living word. To the farmer, the sower, and Lord of the harvest. To the florist, he is the rose of Sharon, the lily of the valley. To the horticulturist, he is a true vine. To the judge, he is the righteous judge of all men. To the journalist, he is the good tidings of great joy. To the philosopher, he is the wisdom of God. To the preacher, he is the word of God. To the statesman, he is the desire of all nations. To the toiler, he is the giver of rest. To the sinner, he is the Lamb of God who taketh away the sin of the world. To the Christian, the Son of the living God, the Savior, the Redeemer, and Lord. To the disciple, he is the commander-in-chief who gives us our orders with unmistakable and unconditional clarity. He is Christ, the incomparable. Cristo é incomparável, meu querido. Não existe nem outro ser humano, por mais bom que seja, que você possa comparar a Jesus Cristo. Jesus não foi um filósofo somente, não foi um pensador,
um homem bom. Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar. Essa semana eu recebi essa foto. Uma foto triste. Uma foto dizendo que como a humanidade se desboma. Como que países se acham melhores do que o outro. Se em alguns países da África nós vemos ainda realidades como essa. Mas aí, pensando num conceito que um palestrante americano chamado John Piper diz, eu lembrei dessa foto e eu disse, muitas vezes é isso que nós fazemos da nossa vida. John Piper ele diz assim, você e eu somos como criança, brincando em uma poça de lama, ou como esse menino, tomando água em uma poça de lama. Porque você e eu não conhecemos o que é um feriado na praia. Um menino brincando numa poça de lama, ele se diverte. E às vezes ele acha que aquilo é o melhor do mundo. Até o dia que ele vai de frente para uma praia. C.S. Lewis diz que o nosso problema como ser humano não é que os nossos desejos são muito fortes. Na verdade é que os nossos desejos são muito fracos. Sabe o que ele está querendo dizer, querido? Nós queremos paz, nós queremos um mundo sem guerra, nós queremos saúde, nós queremos uma família feliz, nós queremos uma boa vida financeira, nós queremos uma boa profissão. C.S. Lewis disse, isso é desejo muito fraco. É muito pouca coisa. E eu lembrei dessa imagem. Quando eu e você sonhamos com isso, sonhamos com paz, com dinheiro, com felicidade na família, com saúde, com todas essas coisas boas somente, nós estamos vivendo a nossa vida, bebendo água, como esse menino. Estamos deixando de lado todo um oceano, todo um rio de vida, de águas limpas, que nos é ofertado pelo Deus que criou todas as coisas. Fernando, mas está boa a vida. Se eu tiver tudo isso, eu não quero mais nada. Querido, vou ser sincero com você. Se você for bastante esforçado, você vai conseguir tudo isso que nós falamos agora. Mas preste atenção numa coisa. Eu tenho entrado em casas de pessoas que têm tudo isso. Pessoas que me chamam chorando lá. C.S. Lewis é prova disso. Um dos maiores ateus de todos os tempos. Filósofo nos Estados Unidos. Rico, muito dinheiro, família boa, tudo ia bem na casa dele. Ele começa a estudar a respeito da pessoa de Jesus Cristo e entender quem foi esse filósofo que arrebantou tanta gente. Em um determinado momento da história, C.S. Lewis diz assim, eu me rendi, porque eu entendi que ele é incomparável. C.S. Lewis é um dos autores de Crônicas de Nárnia. Um dos maiores teólogos cristãos dos Estados Unidos. Um dia, foi também um dos maiores ateus dos Estados Unidos. Preste atenção numa coisa, Deus tem vida e vida em abundância. A possibilidade de escolha minha e sua é, o que nós vamos querer? Nós vamos continuar com as nossas crenças, com as nossas limitações, com a maneira nossa de ver a vida. Deus vai sempre deixar poças de lama para que eu e você possamos brincar. Fernando, mas às vezes eu venho aqui para a comunidade, eu faço parte de uma igreja cristã. Você pode fazer parte de uma igreja cristã, querido, e continuar bebendo poças de lama. Também tem vida nessa água? Tem, mas é uma água suja. É uma água ruim de beber.
Ou então você pode dizer assim: cansei, não quero mais isso para a minha vida. Eu quero beber aquilo que Deus tem para mim. E aí você vai usufruir de toda a vida que existe depois que a morte morrer na sua vida.